Olá! Você tem dívidas? Se não tem, é uma exceção, pelo menos no Brasil. Segundo uma pesquisa do Instituto de Educação Financeira, em cada 6 brasileiros, 4 estão endividados. E a maioria dos devedores faz parte da classe média. O endividamento da classe média é o tema do Cidadania de hoje. Nosso entrevistado é o coordenador do mestrado em Organizações e Desenvolvimento da FAI, José Henrique de Faria. Professor, esses dados que eu dei no começo, de cada 6 brasileiros, 4 estão endividados, vamos só esclarecer. Esse endividado significa o quê? Que a pessoa não está pagando suas dívidas ou que ele tem uma prestação, por exemplo, da casa ou do carro? Na verdade, se você pegar as informações que nós temos, né, praticamente 50% das pessoas compram a crédito hoje no Brasil. E dessas, mais ou menos 15% estão em dívida, ou seja, elas estão inadimplentes. Hoje a compra a crédito é praticamente uma compra normal, né? Mesmo porque nem todas as pessoas têm recurso para comprar ou casa ou um bem mais caro. Então o problema não é a compra a crédito, porque é uma facilidade que você tem. O problema é o quanto esse crédito compromete a sua renda disponível. Essa que é a grande questão que geralmente acaba criando problemas, né, para o consumidor e para a classe média. E a classe média tem ficado mais inadimplente do que as outras classes? Olha, em termos, sim, por uma questão, eu diria assim, tem dois tipos de questão que nós temos que considerar. Uma questão, ela é, eu diria assim, de caráter subjetivo. Então, há uma procura pela compra do que nós chamamos de bens simbólicos, né? Você veja agora o anel de noivado que o príncipe William deu para Kate Middleton, uma cópia, né, desse anel está sendo vendido na rua 25 de março em São Paulo a rodo. Quer dizer, as pessoas estão comprando, por quê? Porque é um produto simbólico. E por que se cria o símbolo, né? O símbolo, ele só se cria porque se estabelece a partir de uma relação na sociedade. Então as pessoas vão colocando naquele símbolo um status, né, ou uma relação de pertença. Então ter aquele tênis daquele tipo, ter a camisa daquele tipo, faz com que a pessoa se sinta pertencente a uma determinada classe social, um determinado grupo de referência. Então a pessoa acaba comprando coisas que não precisa para sua primeira necessidade e acaba se endividando com isso. E normalmente quando a pessoa faz essa compra, a pessoa olha? Ele vai lá para comprar uma mercadoria e ele não olha o valor da mercadoria, ele olha o valor da prestação. Então, se ele vai comprar uma mercadoria de R$1.000 e se vai pagar em 10 vezes, ele vai olhar que é 100 e 100 cabe no seu orçamento. Então, ele compra um 100 aqui, 120 ali, 80 lá. Só isso já dá R$300. E esses R$300 vão acompanhar esse consumidor durante 10 meses. Então, são menos R$300 na renda disponível que ele tem. Como ele não vai comprar televisão ou sapato no mesmo lugar que ele compra arroz e feijão, ele não se dá conta de que os bens de primeira necessidade acabam sendo prejudicados pelo consumo de bens de símbolo. E a pessoa, como precisa dos bens de primeira necessidade, ele não consegue pagar os bens simbólicos que ele comprou e ele entra aí na roda viva do cartão ou do cheque especial. Agora, a gente está falando de endividamento da classe média. A classe média ela se endivida mais do que a classe baixa, porque a tendência é a gente pensar, não, quem tem menos dinheiro faz mais dívidas. Isso acontece ou não? A classe média acaba se contraindo mais dívidas ou ficando mais inadimplente do que a classe mais baixa? Normalmente, você tem razão. Normalmente o que acontece é que aquelas pessoas que possuem menos renda, elas não têm como se endividar muito porque a renda basicamente para a sua sobrevivência. Então, à medida que ela vai ascendendo na classe social e se torna uma classe média, ele tem uma sensação de poder de compra, de disponibilidade de recursos. Então, há uma tendência a se endividar mais para a classe média. A classe bem abastecida, a classe rica, eles normalmente não têm problemas ou os problemas são de outra natureza, né? Aí você vai comprar um carro importado ou alguma coisa assim. Então, é outro tipo de preocupação. Mas a classe média não, porque ela quer ter acesso a bens de consumo que a identifiquem como uma classe em ascendência. Então, nesse sentido, a classe média tende a se endividar mais, porque ela normalmente tem crédito, normalmente ela tem conta em banco, o que não acontece geralmente com as pessoas com menos posse. E ele tem acesso a crédito, tem acesso ao cartão, porque isso é oferecido. Os cartões, por exemplo, são um
um grande negócio, né? Os juros do cartão de crédito estão em torno de 11% a 20% ao mês. Então isso dá 200% a 400% ao ano. É um negócio tão bom que o cartão de crédito oferece prêmios, como por exemplo o crédito para viajar, né? Uma série de prêmios que ele oferece. Então é claro, a pessoa não percebe que está se endividando. E quem tem acesso a esses créditos normalmente é a classe média nesse tipo de consumo. E também o fato de a classe baixa ter mais ajuda do governo, digamos assim, ou não ajuda do governo, mas, por exemplo, a pessoa que está na classe baixa geralmente coloca o filho numa escola pública. Quem está na classe média já tem o gasto com a escola. Quem está na classe baixa tem algumas ajudas, como, por exemplo, o Armazém da Família. Isso também influencia? Considerando, né, se nós pensarmos agora nos últimos dados do censo, né, nós temos praticamente 16 milhões de pessoas com renda de até R$70. Dessas 5 milhões de pessoas, R$70 por mês de renda per capita média familiar. 5 milhões de pessoas têm renda zero. Então, até a faixa de 70, quem são essas pessoas? São as pessoas que possuem Bolsa Família, enfim, essas ajudas do governo. E basicamente isso é consumo de bens de primeira necessidade. Então, o governo ofereceria escola nesse nível. O que acontece é que nós temos uma carga tributária que eu considero alta, que é 35% do PIB, do produto, para os serviços que o governo presta. Então o governo não oferece escola de qualidade para todo mundo, ele não oferece saúde desde o atendimento primário no posto de saúde até o atendimento quaternário, que são cirurgias e tratamentos mais complexos. Esse serviço não está tão disponível para a classe média, inclusive, né? E ele tem que ficar na fila. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acabar entrando num plano de saúde privado. Isso compromete sua renda. Agora, para as pessoas, no que nós chamamos de classe menos favorecida, ela não tem como fazer. Ela não tem como entrar num plano de saúde. Ela simplesmente tem que ficar na fila, aguardar 6 meses ou morrer na fila, que é o que nós vemos em várias reportagens. Então, não há opção para a classe menos favorecida. E a classe média procura sair de outra maneira. Ou seja, colocar o filho numa escola porque ele não gostaria, né, que o filho estudasse numa escola que não pudesse melhorar a sua condição de vida, então ele vai sacrificar e pagar uma escola privada. Ele vai para um plano de saúde. Né? Ele vai em atividades de lazer, por exemplo, né, clubes, etc., que para os menos favorecidos isso é uma questão muito longe do alcance deles. Nem se pensa nisso, né? Não se pensa. Agora, geralmente, eu já entrevistei vários economistas sobre vários assuntos e geralmente os economistas falam o seguinte, que a pessoa não deve comprar coisas a prazo, que a pessoa tem que juntar o dinheiro e depois comprar o bem à vista porque é mais barato. O senhor concorda? Porque pelo que o senhor falou no começo, acho que o senhor tem uma opinião um pouco diferente. Se eu fosse pensar como economista, cada vez que fosse fazer uma compra, eu diria assim, então é melhor poupar o dinheiro aplicado que pagar uma taxa de juros por exemplo, o cheque especial está 9,35% ao mês. Então, se você pensar como economista, mas isso é uma coisa, outra coisa é o consumidor. O consumidor, quando olha um produto, ele vai comprar aquele produto porque ele quer aquele produto naquela hora. Ele não vai fazer um planejamento para comprar daqui a um ano. Então, até porque sempre acontece alguma coisa que você tem que gastar esse dinheiro. Isso. Ou mesmo um desejo, né? Quer dizer, como é que nós podemos racionalizar a tal ponto? Eu entendo essa questão dos economistas, eu também sou economista, mas partir do princípio de que no ato da compra, no ato da satisfação de um desejo da compra, a pessoa vai ter um grau de racionalidade tal, que ele vai fazer as contas, isso é muito raro. Então, o que acontece é que nós tínhamos que ter outro tipo de política de juros. Nós tínhamos que ter um outro tipo de comportamento da economia, um outro tipo de comportamento do mercado. As empresas que vendem como carnê, por exemplo, o crédito para a família hoje é de 45% ao ano. Já é caro. No entanto, você vai no banco, é 175% ao ano no cartão, no cheque especial. 200% a 400% ao ano no cartão de crédito. Se você vai comprar uma mercadoria, hoje as lojas elas te vendem o mesmo preço à vista e o mesmo preço a prazo. Não tem desconto nenhum. Elas não se interessam em te vender à vista, porque elas ganham no financeiro. Então, você vai comprar uma mercadoria que sai R$1.000, por exemplo, ela vai te fazer 10 vezes 100. Se você quiser comprar à vista, é 1.000. Elas querem te vender a prazo. Então, o que acontece? Se você, nesse primeiro pagamento, por exemplo, nesse caso dessa mercadoria de R$1.000, se você, no primeiro pagamento, não paga o mínimo possível no cartão, o teu saldo devedor, vamos imaginar aqui que o juro seja de 15%. O teu saldo devedor baixa de 1.000 para 900,
Mas a correção no teu saldo devedor vai elevar a tua dívida para 1.035. Ou seja, você acaba devendo no segundo mês mais do que o valor que você comprou. Inicialmente. Tal é a taxa de juros. Então o problema não é a compra a crédito. O problema é como é que você efetua a compra a crédito. E segundo, não é a questão do crédito, é a questão do abuso na taxa de juros, que é, de fato, no Brasil, alguma coisa impensável em qualquer lugar do mundo. E se a pessoa, então, tiver que escolher entre entrar no cheque especial e fazer uma compra no cartão de crédito e pagar o mínimo? O pior é sempre o cartão de crédito. O pior é o cartão de crédito. Então, se tiver que pagar uma conta, só paga o cartão de crédito integral. É melhor pagar o cartão integral, porque a taxa de juros do cartão é bem mais alta do que o cheque especial. O melhor mesmo era que a pessoa pudesse planejar o seu gasto. Isso sim. Não deixar de comprar, porque isso é muito difícil de acontecer. E nem todo mundo tem o recurso disponível para comprar o que precisa. A questão seria a programação e, sempre que possível, negociar. Porque há uma margem tão grande de ganho na venda das empresas, que se a pessoa comprar pelo que está sendo oferecido, a empresa vai empurrar para ele. Agora, e geralmente as empresas já têm uma margem para o desconto? Sem dúvida que tenha. Né? Basta que você, em qualquer circunstância, se você começar a apertar, né, eles vão diminuindo, até você dizer, bom, está muito caro, eu ainda vou comprar na loja do lado. Ele disse, não, então nós vamos oferecer... Vou falar com o gerente? Claro, eu vou falar com o gerente. Essa é uma boa desculpa sempre. Mas é claro que é uma margem muito grande. Né? E eu penso que negociar esse valor ao final é uma obrigação do consumidor. Muita gente faz isso, mas muita gente não faz, porque acha que, como a prestação é pequena, entre aspas, né, ele suportaria a prestação. Mas a prestação pequena envolve um engano, que é o custo alto que está embutido no juro que ele paga. Professor, vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco nós vamos saber aqui do nosso entrevistado o que fazer, então, para evitar e quitar as dívidas, que isso é importante também. Um instante só.